Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo, e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você um momento de oração e reflexão do Evangelho deste fim de semana, em que celebramos a festa de São Pedro e São Paulo e meditamos o Evangelho de Mateus no capítulo 16, versículos 13 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos juntos refletir esta palavra de Deus. A liturgia deste fim de semana celebra a festa solene de dois apóstolos que tiveram uma presença marcante na igreja primitiva, São Pedro e São Paulo. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido por ele como o primeiro Papa, e Paulo, o primeiro missionário, que levou a igreja ao mundo. Os dois personificaram a identidade da igreja como discípulo e missionário. O Evangelho é um texto que nos apresenta uma catequese sobre o papel eclesial de Pedro e de Paulo. Tem duas partes. Em Pedro vemos o caráter cristológico, define a identidade de Jesus, em que Jesus assim pergunta: quem eu sou? E nesta perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem bom e justo. Na opinião de Pedro e dos demais discípulos, ele assim identifica: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Messias esperado por Israel para libertar e salvar o seu povo, o Filho de Deus. Profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai. Ainda Pedro relata o caráter eclesiológico, em que a igreja é convocada à volta de Pedro, onde Jesus assim o diz: Pedro, tu és a rocha, pedra, sobre a qual edificarei a minha igreja, a minha fé, a caminhada. Essa rocha é a fé de Pedro e da comunidade dos discípulos que professam a fé em Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. O poder da morte nunca poderá vencê-la.
Jesus garante a estabilidade e a firmeza da igreja frente às forças do mal. O poder das chaves revela a futura missão de Pedro. Pedro recebe as chaves do reino, com a missão de guardar a fé na sua integridade e de confirmar os seus irmãos através do cristianismo. Ainda a Pedro atar e desatar, pois Pedro e a comunidade é confiado os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. Temos ainda a figura de Pedro como aquele que era chamado de Simão, um pescador. Cristo lhe muda o nome e o chama Pedra, porque teria a missão de ser a pedra fundamental, a futura comunidade que se chamaria de Igreja. Simão Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio, um novo tempo de anúncio da presença de Jesus no meio de nós. A figura de Paulo, que chega até Jesus por um caminho diferente, conhece-o Paulo como um adversário, deve ser combatido, e ele combate os cristãos. E um dia Paulo, a caminho de Damasco, é iluminado por uma luz do alto. A partir daquele momento, torna-se um discípulo fiel e um ardoroso missionário, pregando o evangelho e fundando novas comunidades cristãs, através de 4 ou 5 viagens. Meu irmão, minha irmã, nesse dia em que a liturgia relembra os baluartes da igreja primitiva, também celebramos o dia do Papa, sucessor de Pedro, e o primeiro que deve guardar a fé e nos ensina a guardá-la. Hoje o Papa continua a missão de Pedro e o testemunho de Paulo, com fidelidade e zelo, como pastor e guia. Gratidão ao Senhor pela presença e pela vida do nosso querido Papa Francisco. Por ele rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que este dia seja de graças e bênçãos a você e a toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Pedro e São Paulo, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Avante!